Na última semana, ganhou repercussão o termo nariguda, usado pelo presidente do Flamengo em uma reunião do conselho. A situação parte de uma reportagem exibida pelo canal Sport TV da TV Globo sobre as condições do Centro de Treinamento do Futebol Feminino do Flamengo, instalado no CFZ, espaço que pertence a Zico, o maior ídolo da história do clube. A matéria, assinada pela jornalista Renata Mendonça, construiu uma narrativa de que o Flamengo investe centenas de milhões no futebol masculino, mas negligencia o futebol feminino, usando palavras também ofensivas ao presidente do Flamengo. Mas o mais grave é que, para sustentar essa tese, foram exibidas imagens que, segundo o próprio Zico, não retratam a realidade atual do local, com manipulação de imagens. De falar do Flamengo, ela acabou prejudicando o CFZ, que não tinha nada a ver com a história. Colocando algumas mentiras, que não foi da gestão do BAP que começou o futebol feminino no Flamengo, foi da gestão do Landim em setembro. Fizeram fotos e gravações montadas. Zico afirmou de forma categórica que a reportagem não condiz com a verdade. Trata-se de uma acusação grave. Afinal, estamos falando de jornalismo. O ponto central aqui não é defender dirigente A ou dirigente B, é defender a responsabilidade editorial. Quando uma jornalista acusa, ela precisa estar amparada por fatos contextualizados e verificáveis. O presidente do Flamengo, em uma reunião interna com conselheiros, reagiu às críticas. Sem citar nomes, fez comentários duros usando o termo nariguda, expressão, sem dúvida, indelicada e infeliz, por remeter a um atributo físico. O termo poderia ter sido adaptado para nariz de Pinóquio, remetendo para a distorção inaceitável criada em falso formato de jornalismo. Mas transformar a expressão nariguda em uma fala de machismo é um salto lógico que não se sustenta. O termo não carrega em si conteúdo sexista ou de inferiorização de gênero. Foi uma ofensa pessoal, inadequada, sim, mas não uma agressão estrutural contra mulheres enquanto grupo. Aliás, a associação feita por muitos foi seletiva. Houve grande indignação com a palavra usada pelo dirigente, mas silêncio absoluto da emissora e outros jornalistas diante da acusação de que Renata Mendonça teria distorcido fatos. Nenhuma retratação, nenhum esclarecimento, nenhum contraditório ao maior ídolo da história do Flamengo. Outro ponto que precisa ser discutido com honestidade: o financiamento do futebol feminino. O futebol masculino sustenta não apenas o feminino, mas também esportes olímpicos, categorias de base e projetos sociais. O futebol feminino, apesar de avanços importantes, ainda tem baixíssima audiência e pouco interesse do mercado publicitário, no Brasil e no mundo. Isso não é opinião, são dados de mercado. Audiência gera receita, receita gera investimento. Não é o clube que cria essa equação, é o público e o mercado. Se a cobrança é por mais investimento estrutural no futebol feminino, talvez a pergunta devesse ser dirigida também às grandes emissoras, patrocinadores e detentores de direitos de transmissão. Quanto a TV Globo investe, promove e valoriza o futebol feminino em sua grade, fora de Copas do Mundo ou Olimpíadas? Nesse sentido, a provocação feita pelo presidente do Flamengo de que a jornalista cobrasse mais investimento da própria emissora é, no mínimo, pertinente. No fim das contas, esse episódio revela algo maior. A militância seletiva travestida de jornalismo enfraquece a própria causa que diz defender. O futebol feminino precisa de crescimento sustentável, visibilidade real e credibilidade, não de narrativas distorcidas ou ataques direcionados. Criticar é legítimo. Mentir ou omitir contexto, não. E quando isso acontece, a pergunta que fica é simples: quem fiscaliza o fiscal? E Renata Mendonça continuará a aparecer no Sport TV com a cara de pau do Pinóquio?